Certo. Na semana passada, gente, nós falamos do módulo 15, né, que é a introduçãozinha à geometria, né? Que a gente chegou a finalizar ele, mas respondendo questões dos exercícios de aplicação, né? Deixa eu perguntar para vocês, como é que foi os exercícios propostos dele? Foi de boa, desse conteúdo? Desse aqui de agora? Do 15, que a gente trabalhou na terça-feira passada. É esse que está na tela aí. Foi tudo 100%? Não, eu tô com uns 3 aí atrasado aí. Aí eu fui fazer só as aplicações do 17 hoje, mas... Do 17 já, homem? Não, porque tipo, eu comecei, era pra começar do início, mas eu comecei do 17. Entendi. Certo, pois a segunda questão. O Marcos também é a segunda questão. Certo, eu vou responder essa segunda questão aqui, tá, gente? Se você tiver alguma que vocês ficarem com dificuldade, sei que vocês tiraram algumas na monitoria hoje, né? Provavelmente, mas ainda se sobrou alguma, né? A gente faz aqui. Outra que é a segunda também, a Jaque e a Laura pediu aí 17. Vamos fazer a segunda e a 17, tá bom? Segunda e 17. Olha o que diz a segunda aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para dar para todo mundo enxergar ela. Ela diz assim: o ângulo cujo suplemento excede de 6 o quadruplo do seu complemento. Bora só pensar aqui rapidão. Ele quer saber esse ângulo. Eu não sei quem é ele. Então, uma regrinha da álgebra lá é um valor desconhecido, vou chamar de uma letra. Por exemplo, vou chamar de x. Tranquilo? Então, o ângulo é x. Quando eu falo assim, ó, suplemento é o que falta para dar 180, ou seja, 180, só para ficar bonito, é 180 menos x. Quando eu falo complemento, é o que falta para dar 90, ou seja, é 90 menos x. E aqui a gente está falando de quadruplo desse complemento, é 4 vezes 90 menos x. Então, tem aí as expressões. A questão está falando que o complemento, ou suplemento, perdão, excede de 6 graus o quadruplo do complemento. Isso quer dizer que esse carinha, que é 180 menos x, ele nada mais é do que a mesma coisa do quadruplo do complemento mais 6. Mais 6. Ó, o suplemento excede em 6 o quadruplo do complemento. Ou seja, se eu pegar o complemento, multiplicar por 4, ainda fica faltando 6 unidades para poder acompanhar o suplemento. É isso que está dizendo. Tá bom? O suplemento, quadruplo do complemento. Eles não são iguais, porque o suplemento é 6 unidades a mais do que o quadruplo do complemento. É isso que está dizendo no texto. A partir daqui virou o quê? Uma equaçãozinha. Que eu consigo resolver ela, porque, ó, fica 180 menos x. Do outro lado, fica assim, ó. 4 vezes 90, 360. E 4 vezes o x, que é 4x. Então, menos 4x. Isso aqui mais 6. Para resolver isso aí, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 4x que está subtraindo e vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 4x menos x, que é 3x. Esse 360, quando eu passar o 180 subtraindo, dá 180. Aí tem ainda esse mais 6, né? Então, ó, 3x é igual a 186. Logo, x, 186 dividido para 3.
que dá 62. 62. Aí, se tu olhar aqui direitinho, 62 tem qual letra? Tem a letra C, de coração. Tudo bem? Então, o suplemento, ele é igual ao quadruplo do complemento somado 6 unidades. Tudo bem? Deu para pegar? Me confirma aí, Marcos, Anne, Jaque, se deu para pegar a álgebra dela. Certo. A oitava tinha entrado na fila aqui, mas a Ana Beatriz disse que não precisa mais não. Ó, vamos lá, de novo, ó. Presta atenção na equação. A equação central é essa daqui, ó. A equação central é essa daqui, ó. Quando ele fala assim, ó, o suplemento, eu entendo que é 180 menos x. Quando ele fala assim, ó, o complemento, eu já entendo que é 90 menos x. Quando ele fala quadruplo, eu sei que é 4 vezes isso aí. Perfeito. O que a questão tá dizendo? Ela está dizendo que o complemento, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, o suplemento, perdão, ela é a mesma coisa, o quadruplo do complemento mais 6. Ou seja, ela excede em 6 o quadruplo do complemento. Agora, a partir daí, é a equação do primeiro grau, né? Que é onde está falando aí, o Marco falou, que é fácil, difícil é montar ela, né? Aí fala igual a mim, não, porque a pergunta é fácil, difícil é a resposta. Certo. Deu para entender aqui? A montagem dela, a ideia? Excede em 6, quer que ele é igual a outra coisa mais 6. Excede em 6 o outro número. Então, é o outro número mais 6. Tudo bem? Só para pensar assim, ó. Eu tenho aqui o suplemento. E eu tenho aqui o quadruplo do complemento. A questão diz que o suplemento é 6 unidades a mais. Então, para eles ficarem iguais, que é o que tem aqui na equação, é igualdade, né? Para eles ficarem iguais, eu tenho que pegar esse carinha, que está abaixo, e fazer o que com ele? Somar 6. Para eles ficarem iguais. Esse carinha é 6 unidades a mais. Então, para ficar iguais, eu tenho que pegar esse cara aqui, e somar 6. Aí eles ficam iguais. Tá bom? Certo. Então, tá aí a questão 2. Aí a próxima seria a oitava, mas a Ana Beatriz disse que não precisa mais, a oitava. Então, eu vou para 17 e 19, que é o que vocês pediram para fazer. 17 e 19, perfeito. 17 e 19. Vamos avançar um pouco mais aqui. Sem delongas. 17 aí da FUVEST. Ela diz assim, ó. É aquele tipo de questão, a FUVEST sempre tem isso. Um conteúdo que tu nunca estuda, mas ela te explica como é que faz, te dá um algoritmo, né, um passo a passo como é que faz e te pede um exemplo. Sim, Maria Clara, é a mesma coisa, porque ia ficar assim, ó. No caso aí, seria assim, ó. O suplemento, 180 menos x, menos 4 vezes o complemento, tem que dar igual a 6, já que a diferença entre eles é 6. Aí esse 4 vezes fica essa expressão que tu colocou, 360 menos 4x. Tá bom? Aí vai dar do mesmo jeito. Sim, aí vamos lá. Olha o que ele vai te ensinar aqui nessa questão. Ele vai te ensinar como é que faz o ladrinhamento. Um ladrinhamento é chamado de uniforme se é composto por polígonos regulares, que preenche todos os planos sem sobreposição. E, além disso, o padrão é o mesmo em cada vértice. Para classificar, utilizamos uma notação dada por uma. Aí vai te explicar como é que classifica. Ó. Ah, tu classifica ele com uma sequência de números que é definida dessas formas. Aí como é que ele define essa sequência de números?
Escolhe um vértice qualquer e indica o número de lados de cada polígono que contém esse vértice, seguindo no sentido anti-horário e começando com os polígonos de menos lados. Pronto, tem um passo a passo. Ah, mas não entendi direito. Aí a questão vai lá te dar um exemplo. Por exemplo, a sequência que define esse ladrinhamento aqui, ó, é 3, 3, 3, 3, 6. Como é que faz para definir? Vamos lá, seguindo o passo a passo que ele diz. Primeiro, escolhe-se um vértice qualquer. Um vértice qualquer. Então, eu vou escolher qualquer um aqui, qualquer uma. Pronto, escolhi um vértice. Agora eu coloco quais são os lados dos polígonos que possuem esse vértice. Por exemplo, bem que ao redor dele eu tenho um triângulo. Então, esse triângulo tem 3 lados. Outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo e aqui um hexágono. Aí ele diz que a sequência é dada no sentido anti-horário, começando do menor para o maior. Então, essa sequência aí no sentido anti-horário fica como? 3, 3, 3, 3, 6. Sentido anti-horário. Bora no outro aqui, no outro aqui. Escolhe um vértice qualquer. Vou escolher esse, por exemplo. Tanto faz o vértice escolher. Ao redor desse aqui tem o 3, tem o hexágono, depois tem outro 3 e tem outro hexágono. Aí aqui o que tu faz? No sentido anti-horário, conta do menor, sempre começa do menor. 3, 6, 3, 6. Professor, como é que eu sabia que tem que começar do menor? Tá aqui, ó. Iniciando com os polígonos de menos lados e olhando para o sentido anti-horário. Estava olhando errado. Poxa, obrigado. Entendi. Já entendeu a questão, né? Mas eu vou finalizar ela mesmo assim. Então, ele quer saber qual é a notação para esse ladrinhamento que está na figura aqui, ó. Então, vamos lá. Tu escolhe um vértice qualquer. Eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, ó. Escolhi um vértice qualquer. Espera aí, que eu fiz foi aí fechar a aba. Dessa idade. Não, aqui. Pronto, é esse aqui. Aí, ó. Escolhi aqui esse vértice. Se der, faz a 20, por favor. Tá bom. Aí, ó. Vou escolher. Agora eu vou colocar. Aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um quadrilátero. Depois eu tenho aqui, ó, um hexágono, né? Um hexágono. E depois, por último, outro quadrilátero. Diz que é para eu fazer no sentido anti-horário e é para começar do menor. Então, eu vou começar esse aqui, ó. Começar esse aqui. Então, ó, a sequência é 3, 4, 6, 4. A sequência tem que ser essa. 3, 4, 6, 4 tá na letra E de elefante de elefante. Tá bom? Então, assim, não é, professor, tinha que ter estudado a regra. Não, observa que tem um script muito bem formado nessa questão. Tem o textinho que explicando como é que é, tem os exemplos e te pede um outro exemplo. Tá bom? Um outro exemplo. Tá aí a questãozinha da FUVEST. Boa. Certo, vamos avançar um pouco mais. Depois pediram a 19 e a 20. Vamos lá, 19 e 20. Olha a 19 aqui, gente, ó. Essa daqui é engraçada porque a galera se assusta com ela, mas vamos ver se que ela é simples, ó. Pensa comigo aí rapidão. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha irá utilizar um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele falou do diâmetro aqui, vou deixar anotadinho aqui, ó, o diâmetro do melão mede 10 centímetros. Certo.
ele irá retirar uma calota esférica. Meu Deus do céu, ele nem cobrou calota esférica. Não, calma, relaxa, calma aí. Conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular seja de pelo menos 3 centímetros. Então, o raio da seção circular é 3 centímetros. Que é essa linha aqui tracejada, gente. Ó, seção circular é esse aqui, ó. É um corte na esfera, né? Deixa eu ver de seção circular. E o raio dela tem que ser 3. O chefe deverá dispor da maior área possível, tal. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota esférica numa altura igual a quanto? Essa altura que ele vai cortar a calota. Pensa comigo aqui rapidão. Ó. Ele fala que o corte aqui tem que ter pelo menos um raio 3. E, ao mesmo tempo, podia ser maior do que 3, mas a questão que é dispor aqui da maior área para poder colar os doces, espetar os doces. Então, vai ficar bem mesmo, vai ser cortado no 3, que é o mínimo. É o mínimo possível. Então, ó, esse raiozinho aqui eu já sei que é 3. Tudo bem? Falou de raio de seção, tal, é um Pitágoras, gente, ó. Bem aqui, ó, é o raio do melão. É o raio completo dele. O que acontece? A questão não te deu o raio dele, mas te deu o diâmetro. Lembra que se o diâmetro é 10, o raio é 5. Diâmetro, gente, ó, é de uma ponta até outra. Raio é do meio até a ponta aqui. E esse raio é metade do diâmetro, então é 5. Esse outro pedaço aqui eu não sei quem é, mas eu não sei se tu tá enxergando igual eu aí. Mas bem, eu tenho um triângulo retângulo, não tenho? Não tem um triângulo retângulo? E esse triângulo retângulo aí, ele é especial. É aquele que tem um cateto 3, a hipotenusa 5. O outro cateto tem que ser o quê? 4. Então ele fica um triângulo do tipo 3, 4, 5. Concorda comigo? Sim ou não? 3, 4, 5. Não precisa nem fazer Pitágoras. A gente aprendeu foi exatamente a última questão que a gente fez semana passada. Era uma do Enem, que era no meio de uma árvore de Natal, se eu não me engano. Tinha a hipotenusa 5, a altura, e o 3, 4, 5 também era o triângulo. Percebe que não é necessariamente uma questão que tem um triângulo, não. É uma questão que eu imagino um triângulo em outra figura, triângulo retângulo, e fiz Pitágoras. E observo o 3, 4, 5 aparecendo, repetindo aí de novo. Né? Eu amo esse triângulo aqui. Aí, ó, se a hipotenusa é 5, gente, ó, se o raio é 5, a questão não quer essa medida aqui, ó, ela quer essa medida aqui, ó, daqui para cá, que é a mesma altura H. Ó. A questão quer. Pensa comigo aqui rapidão. Se daqui para cá é 5, que é o raio da esfera, esse pedaço de cima é 4, então o pedaço de baixo tem que ser quanto para completar os 5? Para completar os 5, tem que ser embaixo? Tem que ser 1. E esse 1 é exatamente o que a questão quer, que é essa altura aqui. 1. Letra C. Percebe que eu não precisei de nada mirabolante, né? Só pensei em conhecer o triângulo retângulo aí, reconhecer ele, né? Aí ele vai procurar ela. Não precisa disso não, ele tá de boa, não é fórmula, não é nada, é raciocínio. Né? Alguma dúvida nela, gente? Questãozinha boa. 3, 4, 5, achei a parte de cima, faltou a parte de baixo. Tá bom? Aí o Arthur, ele quer fazer a questão 20 aqui. Pediu aqui também, para fazer a 20. Pode fazer ela. A 20 é boa. A 20 é boa. Na 20, gente, aqui nós temos uma diferença básica do seguinte. Achei ela complicadinha. Olha o índio, ó. Essa questão, ela vai fazendo
meio que uma seleção entre os alunos que vai desenvolver ela. E aí a diferença entre um aluno, por exemplo, que vai tirar 700 e um aluno que vai tirar 800 ou até mesmo 900 nessa prova do Enem, né, que vai ser vocês esse ano, a diferença disso, a diferença desses alunos, não é saber fazer essa questão. Um aluno 700, ele faz essa questão aqui. O aluno que vai tirar 700. Faz na marra, mas faz. Um aluno 800, ele faz também. Mas a maneira de fazer, a maneira de olhar para ela é o que vai fazer a diferença entre a tua nota. Não é só o fato de tu fazer ou não. Tudo bem? Então ela vai fazer meio que uma seleção. Observa aqui rapidão. Bora ler ela. Uma questão boa. Eu quero que vocês atentem com muita calma. Muita calma mesmo. Que eu vou fazer ela como se eu estivesse lá na prova. Vamos supor que o Paulinho estivesse fazendo o Enem PPL em 2016. Aí eu estava preso em 2016, estava lá fazendo essa prova. É o seguinte, ó. Ela diz assim, ó. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular. Sua base seja um quadrado, com lados medindo 214 metros. E as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. E suas arestas laterais meçam 204 metros. O valor mais próximo da altura da pirâmide em metro é quanto? Gente, muito bacana. Primeira coisa, gente, ó, não é uma questão que tu precisa voltar. Eu notei, esse dia eu estava aqui conversando com alguns alunos, pessoalmente, né? E aí eu percebi um comportamento entre um grupo de alunos, e não foi poucos alunos, não, de atitude quando tá lendo a questão, né? Tipo assim, os alunos que eu converso pessoalmente, né? Professor, eu li, só que eu vou ler de novo. Aí lê de novo, para poder saber o que a questão está falando. Eu não sei se isso acontece com vocês. Tipo, vocês estão lendo, lê a questão inteira, e no final da questão, tá lendo ela novamente. Tá lendo ela, tipo assim, não, eu preciso reler. Acontece com você isso aí, tipo, você lê a questão, quando volta a reler de novo. Se tu fizer isso, tu tá fazendo duas provas. Se tu fazer, lógico que uma questão ou outra tu vai ter que fazer isso, é óbvio, né? É óbvio. Às vezes acontece quando o texto é enorme. Isso. Às vezes uma ou outra questão vai acontecer, mas se tu fizer isso em todas as questões, tu tá fazendo duas provas. Duas provas. E isso pega desde o jeito de leitura de vocês e tudo, né? Eu quando tinha dificuldade porque assim, por exemplo, em português eu tenho ainda essa dificuldade. Quando eu vou ler as questões lá de linguagem, geralmente eu tenho que manter a concentração. E eu luto mais para manter essa concentração. Na prova de matemática, para mim, já flui mais fácil. Não entendo por quê, né? A concentração ela já vai vindo meio, ela já é mais simples de acontecer. Mas de vez em quando a gente ainda desconcentra no meio da prova, a prova é enorme, a prova cansa, né? Mas assim, se tu leu esse texto aqui e não entendeu pelo menos o que ele quer, e só volta para pegar os dados, tem algo muito sério. E eu recomendo que tu faça alguns métodos de leitura, tal, né? Como, por exemplo, o pessoal fala muito do tal da leitura em Severin, né? Tipo assim, a cada ponto contínuo que tu vai encontrando, tu vai salvando as informações. Tipo assim, ó. Até aqui ele só disse para mim as características da pirâmide, como quantidade de bloco, tal, tal. Até aqui ele me deu medidas dela. E aqui ele está me pedindo, eu entendi que ele está pedindo a altura dela. Certo, eu entendi o que ela está fazendo. A leitura em C. Tu vai lendo e salvando nos pontos, né? Tu vai lendo e salvando. Saving, né? Salvando. Em inglês aí. Aí o que acontece, gente? Ó, eu entendi aqui
mesmo um texto sendo grande, que eu tenho uma pirâmide. Essa pirâmide ela tem a base quadrada, de acordo com a questão. Uma base quadrada. Olha que bacana. Deixa eu redesenhar isso aqui que tá feio. Que é a base quadrada. Além disso, olha aqui, ó, eu tenho a base quadrada. Aí ele vai me dar aqui, ó, a altura dela. Vou pegar aqui o meio, vou traçar aqui a altura. A questão quer essa altura. Te deu o valor dos lados desse quadrado, não foi? O valor dos lados desse quadrado, por exemplo, bem que, se não me engano, o lado é 214. A base é 214. Além disso, ela te deu aqui a aresta, que é 207. E tá querendo saber essa medida bem aqui, ó. A questão aí é complicada para saber o apótema dela, né, cara? Não, mas não precisa, né? Não precisa do apótema, porque se ele pedisse essa medida aqui, beleza, aí eu precisava do apótema, tanto do apótema da piranha quanto do apótema da base. Mas observa que eu não coloquei nenhuma questão disso aí, por quê? Porque nós ainda não temos esses conceitos, ainda não estudamos pirâmides, né? Mas observe que eu quero essa altura aqui H, não é isso? A primeira sacada que o aluno tem que ter aqui, ó, a primeira, 204, é? Certo, perdão. 204. A primeira sacada que o aluno tem que ter é que esse triângulo aqui, ó, que tu vai usar, esse triângulo bem aqui, ó. Se vocês estão enxergando ele. E esse triângulo aqui, ele é retângulo. Então aí já tem uma seleção aí, né? Já tem uma seleção aqui. Imagina esse triângulo. Ah, professor, mas se eu tivesse usado esse triângulo aqui, ó, também daria certo? Também daria certo. Esse aqui, ó, também dá certo, sem problema nenhum. Então não preciso usar o apótema para descobrir a altura, né? Não, precisa não. Ah, obrigado. Pronto. Então aqui tu tem um triângulo. Vocês estão enxergando esse triângulo, sim ou não? Esse carinha aqui que é minha responsabilidade, trabalhar com ele aqui, ó. Tanto faz esse como lá de trás. Beleza? O que acontece? A questão não te deu essa linha que eu vou pintar bem aqui. Essa linha que eu vou pintar bem aqui de rosa. A questão não te deu ela. Ela te deu, foi o lado do quadrado. Então aqui já tem uma seleção. Qual é a seleção? Aquele que sabe dizer qual é a diagonal de um quadrado. Aí a Maria Clara já falou, ó, é o lado raiz de 2. Então, se eu tenho um quadrado aqui, ó. Se eu tenho um quadrado aqui, vou botar bem aqui do lado. E o lado desse quadrado é 214. Essa diagonal é 214 raiz de 2. Só posso decorar isso como toda diagonal de um quadrado? Toda diagonal de um quadrado. Toda. Então, a base desse nosso triângulo, que agora eu vou pintar de verde aqui, ó. A base dele não é diagonal toda, é só a metade, não é? Concorda comigo que é só a metade? Aí essa parte tá verde? Sim ou não? Sim. Então, bem aqui, ó. É 107. Posso dizer o seguinte para vocês. Só aqui ela já foi uma seleção. Uma seleção entre quem sabia que era isso e quem não sabia. E tu sabe. A pessoa não sabia, não, mas tu sabe agora. Observe que a prova só é em novembro. Entende isso? Nós estamos aqui para aprender.
Beleza, entendi. Saquei, professor. Beleza, 107 raiz de 2. E agora? Agora eu vou fazer, nesse triângulo que eu destaquei de amarelo aí, o teorema de quem? Pitágoras. Tio Pete. Né? E aí, a outra seleção que tem aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu sei que h ao quadrado mais 107 raiz de 2 ao quadrado, isso aqui tem que dar 204 ao quadrado. Tá bom? Aí aqui tem o outro raciocínio, ó. H ao quadrado mais 107 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado, dá 2. Qual é a falha do aluno aqui, a partir desse momento? Qual é a falha? Um aluno que estudou pirâmide, estudou, sacou, fez várias questões, aqui ele vai dizer assim, agora é só achar esse valor de H. Eu vou nem que o sangue dê no meio da canela. Eu faço. E lá vai ele, arma aqui do lado, 204 vezes 204, tal, e depois aqui do outro lado, 107 vezes 107, tal, e vai fazendo. Né? Só que aí, antes de fazer isso, vai ter questão que vai ter que fazer isso? Vai ter. Mas antes de fazer isso, o que eu te recomendo? Eu te recomendo que tu escreva bem aqui, ó. Eu sei que h ao quadrado é igual a 200, olha aqui atrás de mim, aqui, ó. 204 ao quadrado menos 107 ao quadrado vezes 2. Essa é a expressão que eu tenho. Gente, tu concorda comigo ou não concorda? Que se tu não tivesse essa parte aqui, ó, observa. Se tu não tivesse essa parte aqui, com certeza esse valor seria 204? Sim. Seria 204. Ou seja, se tu ainda tá tirando um pedaço, tem como dar mais do que 204 isso aí? Tem como dar mais do que 204? Não, não tem como. Até porque a hipotenusa ele é o maior lado. O maior lado é 204, então não dá para ser maior do que a hipotenusa. Então, não existe 240 aqui, ó, que é um dos valores que está aqui. Esse número está descartado. Não pode ser 240. Tudo bem? Não pode ser 240. Agora, qual é a outra sacada que tu tem que ter aqui, ó? Não sei se vocês lembram lá das primeiras aulas que eu falei, que eu disse assim, ó. É mais importante que o meu aluno ele saiba para onde a conta está indo do que necessariamente ele saiba fazer a conta. Porque na hora da prova, não é fazer a conta que vai fazer a diferença. Gente, pensa comigo aqui rapidão. O 200 ao quadrado é 40 mil. Então, esse cara aqui é mais do que 40 mil. É 40 mil e um bocado. Não é verdade? 40 mil e um bocado. Esse outro aqui, ó, 100 ao quadrado é 10 mil. Então, aqui é mais do que 10 mil. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Certo, professor, entendi. Só que pensa comigo, eu tenho aqui 40 mil e alguma coisa, tirando 20 mil e alguma coisa. Então, a resposta vai dar 20 mil e um bocado. Concorda? 20 mil e um bocado. A raiz, com certeza, é acima de 100. Não é acima de 100? Eu já sei que h ao quadrado é um pouco mais de 20 mil, que é a diferença que tem ali dos dois. Então, essa raiz não pode estar abaixo de 100. Então, não pode ser, por exemplo, esse 97. Aqui começa a estratégia. Porque até então nós fizemos conta. Mas é bem que começa a estratégia. Dentro da prova do Enem, tu vai se encontrar com muitas questões que envolvem continhas. E sempre quando tu tiver essa noção de para onde está indo o resultado, tu vai olhar, vai sempre sobrar 3 alternativas. Que a maneira mais saudável de tu fazer
é testando. Só que tu não pode testar de qualquer maneira. A estratégia é o seguinte, tu tem 3 números para testar. Tu vai escolher sempre o do meio. Do meio. E aí, qual é a vantagem? A Cássia sacou aqui, ó. Qual é a vantagem? Quando tu pega o do meio, se o teu resultado der ele, se ele for o teu resultado, tu marca. Mas se ele não for, ele vai te dar parâmetro. Por exemplo, não, meu resultado está abaixo disso. Então tu marca outro. Não, meu resultado está acima disso. Estão entendendo a ideia? Então, o do meio, ele é um teste único. Do meio, ele é um teste único. Testou, ele vai dizer se é ele, ou se é abaixo ou acima dele. Só marca. Aí, o que acontece? Ó, a questão ela é moldada para ser assim. Se tu olhar para esse carinha aqui, olha aí, ó. Presta atenção, presta atenção. Esse carinha aqui, ele, se eu elevar ele ao quadrado, fica perto de 30 mil. Como é que eu sei disso? Olha para a raiz de 3. A raiz de 3 não é 1,7 alguma coisa? Então, 173, 30 mil alguma coisa. O meu resultado, ele está acima ou está abaixo de 30 mil, gente? Ele é um pouco mais de 20 mil. Ele é 20 mil e alguma coisa. Não chega a ser 30 mil. Então, tem que ser menos. Então, eu vou marcar qual alternativa? Letra B. Ou seja, se fosse para testar, eu ia testar essa letra aqui, ó. Mas eu nem precisei testar ela. Por quê? Porque eu comecei a olhar para um número que me lembrou 30 mil. Tá bom? Eu fui lá e marquei a letra B. Porque meu número tem que estar abaixo de 30 mil. Sem fazer as contas necessariamente. Só ter noção de para onde vai. Tendo essa noção. Gente, assim, ó, se tu conhece os números, acabou. Às vezes a gente fica tentando fazer coisas mirabolantes. E o simples, ele resolve a nossa vida. Né? Então, assim, tu olhou para cá, tu gastou seus 5, 6 minutos ainda nessa questão? Gastou. Mas, com certeza, quem fez a conta nela gastou muito mais do que isso. Mesmo se o cara for uma calculadora humana, né? Tu não é uma calculadora. Tu tem que pensar assim, quando tu vê esse tanto de contas, né? Eu não sou calculadora, não, tem que ter outra saída aqui. Aí tu começa a notar esses padrões, as sacadas. Essa questão exige muito de mim, dou conta, não. Não, Maria Eduardo, na verdade, ela exige muito agora. Nós estamos aprendendo, nós estamos no processo de aprender, né? Finalmente eu não sabia daquela Pela raiz de informação. 2 também vai, já que é 1,4, mais próximo seria a letra B. Sim, mas é porque eu não tenho essa precisão desse cara aqui, ó. Ele podia ser tipo 25 mil, 26 mil, né? Não sei quem é exatamente. Ele é 20 mil e alguma coisa. Eu sei que ele não chega a ser 30 mil. Então, a raiz de 2 ele é um parâmetro bom que faz a gente chegar na letra B como algo próximo, mas tu tem que olhar para a letra C. Se a letra C fosse 1,5 alguma coisa, também é na casa dos 20 e pouco mil. Se for 150 e pouco, vai ser 22.500, mais ou menos nesse parâmetro. Né? Então, assim, tu tem 3 valores, não é nem geralmente eles vão vir em ordem. Se for para substituir, analisa o do meio, porque ele vai te dar um parâmetro, se é ele, se é algo abaixo dele ou algo acima dele. E sempre, 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 o do meio, ele tem uma sacadinha nele ali que foi proposital, que o autor colocou. É porque, Wingrid, a raiz de 3 é um número próximo de 1,7 alguma coisa. Entendeu? A raiz de 3 é 1,7 alguma coisa. Então, esse cara aqui, ele lembra esse número, só que não é 1,7, é 173. Então, vai lá na casa, 30 mil e alguma coisa. Entendeu essa conta? Né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, deu para entender, gente, a lógica? É uma questão que realmente ela exige muito da gente. Ela não é uma questão fácil, não. E ela vem selecionando a gente, porque, assim, mesmo uma pessoa que entendeu, saca de Pitágoras, saca de continha,
Se ele não tiver essa sacada aqui, se não tiver essa sacadinha aqui, tu vai acabar, tu pode acabar, no caso, vacilando, né? Porque assim, tu vai perder muito tempo. Fazendo a conta, h ao quadrado dá 18.000 e alguma coisa. Olha aí, Ana Clara, nem precisei saber disso. Porque eu sei que tá perto de 20 mil, não chega a 30 mil. E esse carinha aqui, ele é 30 mil, mais do que 30 mil. Nunca que esse h ao quadrado vai dar 30 mil. Foi só isso que eu precisei sacar. Né? E ainda pode errar por besteira, isso aí, perfeito. Então, assim, dá abaixo de 20 mil, na verdade, um pouco abaixo de 20 mil, né? Um pouco abaixo, mais abaixo, mas mesmo assim eu não precisei saber disso. Ou seja, é a noção de para onde está indo os números. Isso aí está num livro chamado de Poder do Pensamento Matemático. O Poder do Pensamento Matemático. Muito bacana esse livro. Que às vezes a gente fica querendo fazer as contas exatas e nem sempre isso é preciso. A habilidade com os números, ela conta muito pro vestibular, tá, gente? Costumo dizer assim, tu conhece o número, o resto vai. O resto vai. Conheci os números, o resto vai. Certo, essa aqui foi a última, né? A última questão da lista, também a última questão que vocês pediram. E aí eu queria iniciar o próximo módulo, tá bom? É um módulo até rápido, o próximo, é um módulo tranquilo, que é o módulo 16. Lindo o módulo 16. Aprender ele aqui, nós. Podemos começar no 16, gente? Ou vocês têm alguma ponderação a respeito do módulo 15 para a gente falar? Pode começar? Pode começar? Certo, então vamos lá. Módulo 16, gente, ó, apesar de eu ter colocado aqui uma habilidade do Enem, ela não é necessariamente só para quem vai fazer Enem. Porque isso aqui, tem vários vestibulares, inclusive que a gente vai citar algum deles aqui, que cobram essa ideia da gente. Então, cobra essa ideia da gente. Aí eu tenho aqui, assim, a habilidade 6 do Enem, ela fala exatamente isso aqui, ó, interpretar a localização, porque como o título é muito grande, eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Para não ficar feio. Interpretar a localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Isso é muito bacana. Tu vai ver muitas questões aqui top. Só que aí, antes de começar essa partezinha propriamente dita, eu queria citar para vocês aqui algumas transformações. Deixa eu escrever aqui, ó. Transformações geométricas. Transformações geométricas. Basicamente, aqui nós temos dois tipos de transformações. O que é uma transformação? Vou começar por aqui, né? É assim, eu vou mudar algumas características em uma figura geométrica. Seja uma foto, seja uma imagem, uma figura geométrica, um triângulo, retângulo, quadrado, enfim. Vou pegar, eu vou modificar algumas características dela. Eu posso modificar, por exemplo, a posição dela. Ah, ela está aqui, eu vou desenhar um pouco mais em cima. Eu posso modificar o lado dela. Ah, ela está aqui, eu vou virar ela assim. Entendeu? Então, eu posso rotacionar, enfim, eu posso ampliar, reduzir. Isso são transformações. É um tipo de exercício nesse bloco 1 aqui que trabalha muito também com o imaginário da gente, né? A parte da gente imaginar essas coisas. E aí é o seguinte, ó. Eu tenho dois tipos de transformações. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho a transformação isométrica e eu tenho as transformações não
isométrico. Deixa eu perguntar aí, na tela de vocês, o tamanho da letra tá bacana, gente? Vocês querem que eu aumente um pouco mais o tamanho da letra? Dá um zoom assim, né? Pra ficar bacana a tela. Vocês avisam, se tiver pequeno demais para vocês. Porque são vários tipos de tela, né, que a gente acompanha. Certo, show de bola. As transformações isométricas, deixa eu colocar aqui, ó, são três. A gente vai estudar três delas, ó. A primeira delas, a gente chama de, vou colocar aqui, ó, translação. O que é a translação? É simplesmente uma mudança de posição. Tu pega uma figura qualquer e muda ela de posição. Essa é a ideia. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui o desenho de uma árvore, ó. A árvore. A árvore da montanha Aiaú, ó. Pronto, coisa bonita. A árvore da montanha Aiaú. A árvore da montanha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa árvore sem mexer em nada a respeito de medida dela. Não vou mexer em nada. Vou só trocar ela de posição. Isso aqui a gente chama de translação. Tudo bem? Só a mudança de posição dela. Só lembra aquele hino da harpa cristã, né? Os fiéis são transladados, o trabalho aqui findou. Olha, pronto. Transladar, mudar de posição. Mudar de posição. Vai tirar de um lugar e colocar em outro. Não mudei nada, não ampliei, não, só mudei de posição. Isso é transladar. Tudo bem? Sim ou não, gente? Pode ser virar ela também. Aí é transladar. Transladar não gira. É o que eu posso fazer, por exemplo, com vetores lá na física. Eu posso transladar vetores, né? Sem perder nenhuma característica do problema. Aí existe um outro tipo, que esse aqui já é arriscado eu fazer. O nome desse outro tipo é rotação. Rotação. O que é rotacionar? É girar em torno de um eixo, de um ponto, de alguma coisa. Tá bom? O ponto de referência, tu vai sempre pensar como se fosse um parafuso. Um parafuso. Olha bem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui, rapidão. Um copo. Eu vou ter que pegar de novo aqui, coisa bonita. Ó. Tá aqui a árvore. A árvore da montanha, aí é o árvore. Aí eu vou rotacionar essa árvore. Peraí que tá. Sem ampliar ela, sem mexer no tamanho dela. É isométrica, tem que manter as medidas. Ó. Eu girei ela. Peraí. Girei ela. Vou criar aqui, ó, um ponto de referência. E vou girar ela bem aqui, ó. Aí, rapaz, parece que eu tô me mordendo aqui, eu não sei mais mexer, não. Pronto. Aí agora eu vou pegar ela e vou girar em torno desse ponto de referência aqui, sem mexer no tamanho dela.
Então, ó, ela saiu daqui e foi para cá, ó. Ela simplesmente girou, no caso aqui, 90 graus no sentido horário, né? Beleza? 90 graus, travou, voltou para vocês? Tá tudo, dá para ouvir de boa? Diz aí se estiver ruim. Então, ó, rotação é escolher um ponto fixo. Aqui, ó, é o ponto fixo. É o fixo, né? Esse fixo aqui, tu pode pensar como se fosse um parafuso. Eu prego um parafuso ali e giro tudo em torno desse parafuso. Pode ir para o sentido horário, sentido anti-horário. Só girei, tá bom? Isso aí é, no caso, rotação. Tá bom? Então, existe a translação, que é mudar de posição, a rotação, que é girar em torno de um ponto, pode ser horário ou anti-horário, e por último, existe aqui, ó, deixa eu colocar aqui a próxima, que também é isométrica, a reflexão. Reflexão. Essa aqui é a mais difícil de imaginar. Reflexão. Bora pensar aqui na reflexão, coisa rápida. Bora supor que a árvore está aqui. Eu vou ter que fazer um detalhe na árvore para poder dar para a gente perceber a reflexão. Então, a árvore agora, a partir de agora, tem um galhozinho aqui, ó. Agora tem um galhozinho aqui. Vou fazer a reflexão. Por exemplo, vou fazer a reflexão em torno desse eixo aqui, ó. O que eu devo pensar? Eu devo pensar como se essa partezinha aqui, ó, é uma questão de imaginar, ó. É como se essa partezinha aqui, ela fosse um arame de um caderno. O caderno, ó, tá aberto aqui, ó, com as páginas em branco. Com as páginas em branco. Olha o caderno aí, ó. Coisa bonita, ó. O caderno tá aqui com as páginas em branco. Tu vai lá e faz a árvore aqui, ó. Né? Tu faz a árvore. Tu fez essa árvore aqui. Aqui não tem folha de papel. Na sala de aula eu ia fazer com a folha de papel. Tu fez essa árvore aqui em cima de uma folha de caderno de tinta guache. Aí sabe o que vai acontecer? Essa folha de caderno, ela vai fechar para cá. Por exemplo, tu deixou lá a tinta guache, foi, viajou, e aí o vento soprou e fez isso, ó. Fechou a folha. Aí tu volta desesperado, meu Deus, essa mancha é outra folha. Quando tu tirar, vai ficar uma marca na outra folha, não vai? Essa marca que vai ficar na outra folha é nada mais, nada menos do que a reflexão. Como se fosse um espelho do outro lado. A imagem seria revertida nesse caso, né? Como se fosse um espelho, ó, Paulo. Ficou uma marca aqui. Esquerdo pro direito, direito pro esquerdo. Aqui, pior que aqui eu tenho até mais tecnologia, Cássio. Só que eu não posso usar a tecnologia que na prova não tem essa tecnologia, então eu tenho que usar esse sistema de imaginação. Não tem tecnologia na da prova assim, mas tem tecnologia. Cadê? Que tem? Eu tenho. Eu tenho. Eu não tenho. Acho que tem meio que. Os fiéis estão jogados. Cara, que findou. Não posso pegar essa daqui, porque é nota de aluno. Tô fechando aqui. Alguém quer um quilo de prova para corrigir, gente? Eu tô educado.
Para hoje ainda. Só os quilos. Certo, ó. Vou pegar esse altarrismo aqui. Na hora da prova do Enem, como é que eu posso pensar isso aí? Uma maneira muito interessante seria eu desenhar na folha, aí eu posso usar o rascunho. O edital, ele prevê que eu não posso destacar, apesar de muita gente destacar ali, né, discretamente, né? Mas eu não posso correr o risco de ser eliminado. Mas eu posso riscar ele, botar ele em cima, eu posso mexer o tanto que eu quiser. Eu não posso destacar. Aí o que acontece? Se eu riscar bem forte o rascunho, aí eu vou lá do outro lado, ó, e cubro ele. Uma coisa bacana que dá para fazer. Ó. Você está vendo aqui a imagem, né? O lado de trás da imagem é a reflexão. Então, ó, deixa eu ver se dá para eu crescer aqui minha imagem. Não fazer, não tem a folha aqui, Cássio, mas tem a tecnologia. Tem a tecnologia a nosso favor. Ó. Aqui é a folha, a árvorezinha, tá vendo? Reflexão dela, eu vou imaginar aqui, ó. Ela fechando e ficando do outro lado, ó. Isso aí é tipo um carimbo. Isso aí é o carimbo, é a ambulância. Essa coisinha aqui, lá na física, chama-se de enantiomorfismo, né? Enantiomorfismo. Então, eu tô aqui, ó. Normalzinho. Imagina que aqui é o arame do caderno. Fechou. Do outro lado que ficou é a reflexão. Ó. O mesmo desenho que a gente tem lá, não tem, ó? O mesmo desenho. Exatamente assim. Beleza? Show de bola. Então, deu para entender, entendeu, gente? A ideia da reflexão? Certo, perfeito. Certo, perfeito. Então, ó, eu vou ter aqui, deixa eu diminuir de novo meu tamanho, para não ficar na frente da tela. Eu vou ter aqui, ó, uma imagem muito parecida, exatamente na mesma distância, com os mesmos tamanhos, tá bom? Não muda nada na imagem, só muda que ela tem essa inversão. No caso aqui, essa inversão é horizontal, porque a reflexão é em relação a essa reta que está vertical aí, né? Aqui tem esse detalhezinho de ser mais cuidadinho. Pronto. Aqui, finge que está bonito. É a mesma imagem. Eu não sei se aqui eu tenho a possibilidade de inverter. Não, não tenho. Não tenho. Podia ter, mas não tenho. Certo. Faz com B. Como assim com B, pai? Entendi, não? Ah, porque a letra B fica evidente. O B e o D, é verdade. Tem espelhar a letra B. Certo. Deu para entender a ideia do que é reflexão? E aí aquelas regrinhas que tu aprendendo na física, a distância do objeto até o espelho, do espelho até a imagem, tudo é a mesma coisa, né? Mesma imagem. Agora, olha interessante aqui, ó. E se eu fizesse a reflexão, ó, deixa eu continuar bem aqui essa reflexão e depois eu arrasto essa aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem aqui assim. O trabalho aqui findou. E se eu fizesse essa reflexão em relação
a uma reta assim, ó. Fazer a mesma imagem, do mesmo jeito, só para não perder o costume. Só que agora, eu vou fazer essa reflexão em relação a uma reta que está aqui, ó. Como é que ela fica? Aí, ó, de maneira análoga. Só que agora o arame de caderno, ele muda de lugar. O arame do caderno, ele muda de lugar. Ele está agora aqui embaixo. E a folha está aberta assim. É como se fosse aquele caderno de desenho. Né? Aquele caderno de desenho nosso. Deixa eu me ir para cá. É aquele caderno de desenho. E agora, ele está assim. E aí a gente vai fazer isso aqui nele, ó. Virar a casa para baixo. Vai fechar a folha assim, ó. Do outro lado. Essa marca que ficou do outro lado é a imagem dele, né? É a reflexão dele. Tudo bem? Então, ó, aqui a reflexão ela vai ficar assim, ó, esse mesmo desenho aqui, ó. Tá? Tá. Finge que tá bonito, gente, ó. Mesmo desenho, ó. Um negocinho pra cá. Show de bola. Ou não? Tranquilo, tranquilo? Então, eu posso ter a reflexão em relação a uma reta horizontal, em relação a uma reta vertical, em relação a um ponto. Só como é que eu faço a reflexão em relação a um ponto? É massa também. Ó. Em relação a um ponto, ó. Eu quero fazer a reflexão dessa minha árvore de novo. Só que eu quero fazer essa reflexão agora, presta atenção, em relação a esse ponto bem aqui. Ó, em relação ao eixo, é de feito boa. Em relação ao eixo, era só eu pegar o eixo aí e fazer a folha do caderno, imaginar virando, né? Eu posso pegar a própria prova ali, riscar bem forte e girar para olhar o verso, como é que é, tranquilo. E agora? Eu faço Peraí, para fazer reflexão reflexão em relação àquele ponto ali. A questão pedir assim, uma reflexão em relação a um ponto, tu faz isso aqui, ó. Tu puxa duas retas perpendiculares passando por esse ponto. E faz duas reflexões sucessivas. Tanto faz, uma horizontal e uma vertical, ou uma vertical e depois uma horizontal. Tanto faz o que tu escolher. Por exemplo, tu pode jogar uma para cá primeiro, que aí ficaria esse desenho aqui. Vou colocar aqui de vermelho, dando a ideia que é transitório. eu já posso prever que é revertido e invertido ao mesmo tempo. Revertido, invertido, é o nome assim, é? Revertido é tipo reversão. Reversão é girar em torno do seu próprio eixo. Isso que acontece. Não, mas não é isso que eu tô fazendo, não. Aí depois de fazer isso, ó, jogar para cá, agora eu faço, ó, jogando para cá. Aí ele fica assim, ó. Árvore da montanha, iaú. Árvore da montanha, iaú. E nessa árvore tinha um galho. Aí essa daqui é o desenho que eu tenho que levar em consideração. Ou seja, aqui é a reflexão em torno desse ponto aqui, ó. Em torno desse ponto. Porque olhar para eixo, às vezes fica até fácil, né? Que a gente vê, agora, quando falar de ponto, eu tenho essa primeira imagem, joguei ela para um lado, depois joguei ela para baixo. E ficou o desenho que a gente tem lá. Tá bom? Com aquele desenho que a gente tem. Tudo bem? Então, quando for reflexão em torno de um ponto, pensa nisso aí. Isso aqui é as isométricas. Recapitulando, transformações isométricas. Eu tenho a translação, que é só mudar de posição, a rotação e tem uma reflexão.
Alguma dúvida, gente? Só organizar isso aqui para a questão de notação. Eu gosto de organizar as coisas. Para cá. Né? Isso aqui é um pouco para cá. Pronto, aí, coisa bonita. Pronto. Aí, ó, existem transformações que a gente chama de não isométricas. Quem são essas transformações? É aquelas que eu acabo mudando também o tamanho dos objetos. Eles não mantêm o tamanho, não são isométricas, iguais tamanhos. Só diminuir o tamanho aqui. A árvore da montanha. Quem são elas? Ó, as transformações não isométricas que a gente estuda são a ampliação, e a redução. E aí agora vem palavras interessantes, ó. Nas transformações isométricas, eu crio figuras congruentes. Congruentes. Ou seja, figuras com a mesma medida. Mesma medida. Nas transformações não isométricas, eu crio figuras semelhantes. Crio figuras semelhantes. Que lá na nossa aula de razão e proporção, a gente até falou disso, né? Tipo, quando tem semelhante, um lado multiplica por 2, o outro lado também multiplica por 2. A área multiplica por 4, que é 2 ao quadrado. O volume multiplica por 9, ou por 8, que é 2 ao cubo, né? E assim vai. A gente falou isso lá na aula de razão e proporção. E aí, ó, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, de novo, pegar a árvore de novo. A árvore da montanha, a árvore da montanha. Eu posso pegar essa árvore, posso usar aqui, ó, um ponto de referência. Olha que bacana isso aqui, ó. Eu uso um ponto de referência e faço todas as medidas dessa árvore a partir desse ponto. Por exemplo, eu posso pegar essa árvore, ó, encaixar em qualquer posição aqui, ó. Aí, de novo. Eu posso encaixar essa árvore por exemplo, ó, aqui atrás, ó, entre essas linhas, tá vendo? Nesse momento, quando ela encaixar certinho aqui, ó, eu digo que eu fiz uma redução. Eu posso pegar essa árvore aqui, ó, e encaixar ela um pouco aqui na frente, ó. Nesse caso aqui, eu fiz uma ampliação dela. Aí eu vou marcar bem aqui, só para a gente destacar que bem aqui é a imagem original. Aqui é uma ampliação. Ampliação, que é quando a escala é maior do que 1. E aqui é uma redução. Por quanto é multiplicada as medidas lineares, a gente chama isso de constante de proporção, que é igual na ideia de semelhança. Por exemplo, aqui, ó, essa altura aqui é 2 centímetros. Se essa altura bem aqui, ó,
é 12 centímetros, eu digo que daqui para cá tudo foi multiplicado por 4. Esse 4 é chamado de constante de proporção. Tá bom? Ele é a constante de proporção. E aí já sabe, se o lado for multiplicado por 4, a altura for multiplicada por 4, a distância for multiplicada por 4, mas no que diz a respeito à área, foi multiplicado por 4 ao quadrado, que é 16. Lembrar desses detalhes, né? Que a gente viu E o lá na volume aula. seria 4 ao cubo, certo? Semelhança. Oi? E o volume seria 4 ao cubo, certo? Isso, seria 4 ao cubo, se fosse pensar em volume, né? Professor, eu não entendi esse 4 aí. Esse 4 é porque, ó, essa altura aqui não é 12, não é 2, essa aqui não é 12. Sim. Então a altura foi multiplicada por 4. Oh, perdão, 6. Pois é, oxente. 6, perdão. É porque eu tinha pensado em escrever 3 e escrever foi 4. Perfeito, é 6. 6, perfeito, Jaque. Deus abençoe. 6. Então a constante de proporção aí é 6, que saiu de 2 e foi para 12. Foi multiplicado por 6. Tá bom? Então, isso é um tipo de transformação também, ampliar e reduzir. Essa que está mais envolvida com as questões lá de semelhança, e aqui está mais envolvido com as questões de congruência. Tá bom? Semelhança e congruência. Aí agora, sim, eu queria fazer umas 200 questões com você, dessa partezinha aqui. Ó. Tá bom? Essa questão 1 aqui, ó, questão 1. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém a distância entre os pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura, aí, ponto, né? A figura sofreu 5 transformações isométricas, tá aí, ó, são 5. Reflexão no eixo X, rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação no ponto A, reflexão no eixo Y, rotação de 45 graus no sentido horário com rotação no ponto A e reflexão no eixo X. Aí já acho. São 5 transformações. Tu vai ter que imaginar 5 e marcar uma alternativa aí. Né? A primeira coisa que ele fez, ó, foi... Deixa eu colocar bem aqui. Vou fazer assim, eu vou copiar isso aqui. E aí, depois que eu copiar, tu vai me dizer as transformações, para não ficar indo e vindo. Questão número 1. Eu pensei que eu tinha copiado. Questão 1. Pronto, coisa bonita. Aí, ó. Aqui eu tenho o eixo X. O eixo X. E aqui eu tenho o eixo Y, de acordo com a questão. Me lembra aí o que foi que ele fez primeiro nessa coisinha aí. A primeira transformação foi reflexão em torno do eixo X, não foi? Reflexão em torno do eixo X. Então, ó. Vou pegar outra folha.
Certo. Bora lá. Eu tenho aqui, ó. Meu coração. Né? Questão do amor. O que foi que eu fiz aqui agora? Eu refleti em torno do eixo X. Então ela ficou assim, o coração. Esse para baixo, né? O coraçãozinho ficou assim. Presta atenção no desenho. O da prova tá lá. Pronto. Coisa bonita. Coração, para de se apaixonar por alguém que nunca te amou. Alguém que nunca vai te amar. Pronto, ó. Depois disso, ele pegou o ponto A, que está um pouquinho acima dele aqui, né? E fez o quê? Uma rotação de 90 graus no sentido horário ou foi anti-horário? Anti-horário. Horário. Então ele fez isso aqui, ó. Então o coração ficou assim, ó. Ficou mais ou menos assim. Finge que tá bonito. Né? Ele fez essa rotaçãozinha em torno desse ponto. Era 90 graus. Tá. Na verdade, 90 graus ele vai parar bem que assim, né? Então deixa eu só desenhar ele aqui. Bem que assim, 90 graus. Beleza? Tá aí o coração. Depois, foi o que ele fez. Aí aqui da parte daqui eu me esqueci. Diz aí, o que está escrito no texto? Reflexão no eixo Y. Reflexão no eixo Y. Então ele fez isso, ó. O eixo Y está aqui, o arame é esse lado, é vertical. Ele vai fazer isso pro outro lado, né? E vai ficar um desenho mais ou menos assim, desse lado de cá, ó. Mais ou menos assim, já acho. Certo, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Depois, quarta. Rotação de 45 graus no sentido horário, com centro de rotação no ponto A. Então, de novo aqui, o ponto A, 90 graus, seria para cá para cima, né? Que ele viria. Mas a questão é que ele só fez 45 graus, então ele ficou bem aqui no meio. Então seria algo mais ou menos assim. Bem que assim, ó. Eu estou usando aqui a imagem que eu tenho como referência, tá, gente? Mais ou menos assim. E depois? Reflexão no eixo X. Aí essa reflexão no eixo X, ele vai só pegar esse aqui como fosse o arame do caderno e jogar para cá, né? Vai ficar algo mais ou menos assim. Lá embaixo, mas vai ser mais ou menos assim. Aí eu tenho que procurar uma alternativa que esteja esse desenho aqui. O coração tá ficando cada vez mais feio, né? Mas vocês estão entendendo, então, o que foi que fez? Ele fez 5 transformações seguidas. Eu vou pegar a folha de rascunho, vou riscar ela bem forte, o coração de um lado, e cobrir ele do outro lado, ou uma folha à parte. Se tu quiser destacar, é tua conta em risco. No edital diz que não pode, apesar de todo mundo fazer, mas diz que não pode, né? Destacar pedaço da folha, mas tu pega lá e fez essa movimentação toda já que ele pediu, chegou no desenho. Tem alguma alternativa que tem esse desenho desse jeito aqui? Coraçãozinho com biquinho assim na diagonal? Qual a alternativa? C. C de sábado, né? C de sábado. Apesar de tu ter essas técnicas de auxiliar com folha, com uma coisa do tipo, tu ainda tem que ter uma imaginação boa também, né? Poder fazer isso aí. Então, você desenha isso aí. Pronto. E essa bem aqui, gente, ó. Eu marquei letra. Ele diz que isso aí é uma transformação. E ele quer saber o nome dessa transformação em relação a essa reta aí. E agora? Reflexão. Olha aí, como a gente sabe. Isso é uma reflexão, né? No caso, eu vou lá e marco letra B. Eu deixei algumas para vocês discutirem nos propostos. E aí eu vou passar para o bloco 2. Tá bom? Observe que isso aqui, se tu pegar o livro aí, não tem nada no livro disso aqui, né? É uma coisa que a gente tem que aprender na raça aí, dizendo que... Imaginando, né? Imaginando as coisas. No livro não tem. Tá bom?
Certo. E no bloco 2? Pelo menos no livro que eu estudei não tinha, não. Bloco 2, gente, ó. Ele é um bloco mais tranquilo. Ele fala sobre, até vou fazer em cima da própria coisa aqui mesmo, sobre a ideia de localização e movimentação de objetos. E aí eu vou começar aqui o seguinte, essa localização no plano, a representação dessa localização num plano, e depois a gente vai ter outro bloco para falar das questões também que envolvem essa movimentação no espaço, né? No espaço. Aqui, noções de direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, é importante. Aqui, teorema de Pitágoras, às vezes, o cálculo mais difícil que pode aparecer aqui é teorema de Pitágoras, nesse tipo de questão, tá bom? E aí eu trouxe algumas questões do Enem para a gente visualizar. São tipo de questões que tu tem que entrar dentro do cenário e ficar imaginando o que é a direita, o que é a esquerda, o que é... Tá bom? Ele não é direita e esquerda para tu, como a pessoa que está olhando para a folha da prova. Ele é direita e esquerda para a pessoa que está lá dentro do cenário. É isso que tem que pensar. Tá bom? Tem que saber se colocar lá nessa posição, interpretar essa movimentação. Essa questão do Enem 2022. Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q. Indicadas na figura, nas quais as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Por causa do sentido do tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrever, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento. Ou seja, em cada cruzamento aqui das ruas, ó, ele tem que dizer o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Ele tem que ficar dizendo, ó, qual a decisão que ele está tomando em cada cruzamento, de acordo com a questão. Aí, ó, que se movimentar continuamente. Para isso, emprega-se as letras E, F, D para vire à esquerda, é o E, siga em frente, é o F, e vire à direita, é o D. É o D. A sequência de letra que descreve o caminho, tipo direita, esquerda, cima, baixo, tal, qual é? O caminho dele. Pensa comigo aqui rapidão. Diz que a decisão é tomada em cada cruzamento, ou seja, bem que é uma decisão que é tomada. Ele está indo para frente. Pergunta, cheguei bem aqui nessa bolinha. O que tu vai dizer para ele? Ei, vira à direita ou esquerda? Direita. Observa que é a direita dele, que ele está aqui. Agora, por exemplo, o rosto dele está virado para cá, ó. Quando ele virou à direita, né? O rosto dele está virado para cá. Nesse cruzamento, tu vai dizer, ei, vira à direita, vira à esquerda, ou siga em frente. Tu vai dizer o que para ele? Siga em frente. Tu vai dizer, ei, segue em frente. Aí, ó, tu tem DF, né? Aí tu já vai olhar aqui as alternativas. É bom que tu faça isso sempre. Tu tem DF. Só tem a letra B e a letra C. O resto, tudo tá errado. Né? DF. Aí, ó, continuando. Chegando no próximo cruzamento, observa que a frente dele tá para cá, ó. Tu vai dizer para ele, siga em frente ou vira à esquerda ou à direita? Esquerda. Professor, mas isso para mim é cima, mas não é para ti, é para ele que tá olhando. Tem que ensinar nada no cenário. Agora a frente dele vai estar virada para cá, ó. Tu vai lá e diz para ele o quê? Frente, segue em frente. Chegou no próximo cruzamento. No próximo cruzamento, a frente dele continua para cá. Tu vai dizer para ele vir para direita. Isso aí, perfeito. Depois, chegou bem aqui, ó, a frente dele tá para cá. Tu vai dizer para ele virar o quê? Direita de novo. Perfeito. Agora, aqui que tá a sacada. A frente dele tá para cá, ó. Chegou aqui, tu vai dizer para ele virar para direita ou para esquerda? É bem aqui que tu saca a questão. Esquerda.
Mas para mim isso é o lado direito, mas não é para ti, é para ele. Ele tá vindo de baixo para cima. Então a mão esquerda dele que conta. Tá bom? Então, ó, aqui já dá para marcar a questão. Tu pode ir lá que já dá para marcar. DF é, FDD é. DF é, FDD é. No caso, essa daqui, né? Letra C. Até aqui ela se imita. Tudo bem? Então, aquele tipo de questão que tu tem que se imaginar dentro do cenário, para poder dizer o que é direito, o que é esquerda, o que é dentro do cenário, tá bom? Ela pega por isso, que a gente olha pensando que é a direita da gente. Não é dele lá que está se movimentando. Olha essa outra aqui do Enem 2023. Uma pessoa comprou um ingresso para o cinema, cuja a entrada está afixada um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas, conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela. Se tu olhar aqui, ele está bem aqui, ó. Na estrela, tá bom? Com a posição da estrela e direcionada para o norte. Olha que a roda dos ventos para dizer para onde é o norte. Então, ela está direcionada para cá, ó. Para o norte, a pessoa. E sempre quando falar de norte, leste, oeste, a rosa dos ventos vai estar aqui do ladinho para te auxiliar, tá? Aí, vamos lá. Deveria partir... Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte, por mais 4 fileiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ela vai parar bem aqui nessa linha. Pronto. Show de bola. Essa aí do ano passado. E olhar à sua direita. Então, observa, ela está bem que ela vai olhar para a direita. Direita dela. Direita dela. Tudo bem? Ela está olhando para o norte, à direita dela, né? Certo. Agora, essa direita dela aí, a poltrona dela vai ser qual? Vai ser a terceira. Então, tu conta 1, 2, 3. A poltrona dela é essa daqui. Agora, batalha naval. Batalha naval. Qual é a coordenada dessa poltrona dela? Aí tá aqui, ó. A, B, não sei o quê, A6. Se tu notar, ela tá na letra I, não é isso? E aqui tá na 6, coluna 6. Então, aí, 6. Aqui assim tu localiza a poltrona dela. Ela tá na poltrona I6 para ir pro cinema. Tudo bem? Bacana, né? É o tipo de questão também que a gente não pode errar, né? Se concentrar. Então, para não errar. Coisa bonita. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Certo, então bora avançar um pouco mais. O bloco 3, ele fala muito da ideia de visão espacial, que é o que complementa. É tipo assim, às vezes os objetos eles estão se movimentando no espaço. E é tanto interessante eu saber interpretar essa movimentação no espaço também, não só no plano, assim também como representar essa movimentação no espaço em um plano. Geralmente, as questões, quando falam de representar a movimentação do espaço no plano, ela fala de projeção ortogonal. Ela vai falar esse termo. Projeção ortogonal. Está dentro dessa mesma habilidade. O que acontece? Ó? O acesso entre 2 andares de uma casa é feito através de uma escada circular. Escada caracol. É circular, tá? É um círculo. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão numa mesma reta, ou seja, quer dizer que a pessoa, o ponto P, A e E, esses 3 pontos aqui estão sobre uma mesma reta. Quer dizer, quando a pessoa sobe essa escada aí, que ela chega lá no ponto E, o ponto P está logo abaixo dela.
né? Ou seja, ela continua estando em cima sempre do mesmo ponto. Está girando em círculo. Está subindo em círculo. Ele cita isso 2 vezes no texto. Escala circular ainda diz que esses pontos estão alinhados. Ou seja, quando ele vai subindo, ele vai ficar em cima sempre do mesmo ponto. Tudo bem? Aí ele vai falar que o cara saiu do ponto A até o ponto D e ele quer saber a projeção ortogonal sobre o piso no plano do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Então, a mão dessa pessoa saiu do ponto A, que é aqui, ó. A mão dessa pessoa saiu do ponto A, que é aqui, e seguiu aqui, ó. Pam, 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 foi subindo, 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 até o ponto D. Toda vez que uma questão falar de projeção ortogonal, tu vai lembrar de sombra. Tá bom? Falou de projeção ortogonal, tu lembra, é a sombra. Tudo bem? É a sombra. Então, imagina que tem uma luzinha acompanhando a mão dessa pessoa, que é uma lanterninha acompanhando a mão dessa pessoa. Está acompanhando essa lanterninha. A sombra dessa pessoa aqui, ela vai ficar bem aqui embaixo. Imagina a sombra aqui, ó. A sombra desse ponto está aqui. Essa sombra vai indo acompanhando, ó, no chão aqui a sombra, todo tempo a sombra. Não é isso? A sombra desse ponto, ó, vai estar bem aqui, ó. Como a escada é circular, essa sombra vai ser um pedaço de um círculo. Não vai fechar o círculo, por quê? Porque ele não chegou no ponto E, que aí ficaria um em cima do outro. Ó. A sombra fecharia aqui, né? Aí, no caso, ela não fecha, porque ela só vai até o ponto D. Então, fica um círculo quase, né, fechado. Não chegou a fechar ele todo. Tá na letra C, um círculo quase fechado. Tudo bem? Então, imaginar, toda vez que a questão falar de projeção ortogonal, tu pensa na sombra. Tu não vai errar nunca. E a sombra do plano olhando de cima para baixo. É. E aí tem até uma sacadazinha bacana, porque assim, ó, por exemplo, bora supor que aqui é o globo terrestre, é o globo terrestre. E aí, a questão, tem algumas, é só uma não, tem algumas de globo terrestre nesse propósito. Eu não vou fazer nenhuma delas, mas eu vou dar uma ideia que quando tu for resolver, tu vai, dá para fazer. Bora lá, pega aqui, ó, presta atenção. Bora supor que tu esteja bem aqui, ó, Marcos. Bora supor que tu esteja bem aqui. Tu faz esse movimento em linha reta e chega bem aqui, ó. Tu sai do centro da esfera e vem para cá, ó. Chegando aqui, tu faz esse movimento aqui, ó. Chegando aqui, tu faz esse movimento aqui, ó. E para bem aqui. Esse foi o movimento que tu fez, Marcos. Tu concorda comigo, ou não, concorda comigo que quando tu estava bem aqui, tu fazia uma sombra. Projeção ortogonal é sombra. Quando tu estava bem aqui, tu fazia uma sombra. Bem aqui, ó. Aqui estava a tua sombra. Quando tu estava bem aqui, ó, tu tá em cima do mesmo ponto, ou seja, tua sombra é no mesmo lugarzinho. Concorda comigo? Tua sombra não sai do lugar nesse caso? Quando tu estava aqui, ó, a sombra vai estar no mesmo lugar. Agora, só que antes de chegar nesses pontos, se movimentou. À medida que tu for indo para cá, a lanterninha foi te acompanhando. E é isso, quer dizer que a tua sombra ela foi indo junto. Até chegar aqui, ó, que a sombra desse ponto é aqui, ó. Tá bom? Então, assim, se tu andou em linha reta, a tua sombra é linha reta. A sombra é sempre linha reta nesse caso.
Agora tu tem um movimento em cima do globo. Aí eu vou te dar uma dica. Quando tu tá em cima do globo, todo movimento em paralelo, tu se movimentou em cima de um paralelo. A sombra é circular. Se tu andou em cima de um meridiano, a tua sombra é uma reta. Porque assim, ó, presta atenção bem aqui, ó. Nesse movimento aqui, tu vai vindo para frente, ó, daqui para cá, ó. Nesse movimento aqui, que tu vai acompanhando daqui para cá, ó. A tua sombra também vem vindo para frente, ó. Não fica em linha reta. Tua sombra faz exatamente esse movimento aqui. É um semicírculo, perfeito. É um semicírculo. Só que aí, quando tu chega aqui, ó, tu faz esse movimento. A lanterninha ainda tá te acompanhando. Só que aqui tu tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. A tua sombra tava aqui. À medida que tu vai indo para cima, a tua sombra vai em linha reta. Ela não vai fazer um movimento para cima, a tua sombra. Ela vai em linha reta. Parar no mesmo ponto que tu tá lá em cima. No mesmo ponto. A tua sombra não quer saber se tu subiu ou se tu desceu. Ela lá embaixo continua na mesma posição. Ela não sai da posição. Então, movimentos em meridiano, tu tá indo para cima. Beleza, a sombra não quer saber. Tá indo para cima. A sombra tá no mesmo lugar. Imagina esse outro movimento aqui, ó. Imagina esse outro movimento. Tá aqui o chão da casa e eu tô bem aqui. E eu faço esse movimento. Pã, e chego bem aqui em cima. Deixa eu perguntar para vocês, o que foi que aconteceu com minha sombra? Nada, ela ficou no mesmo lugar. Não é isso? Minha sombra ficou no mesmo lugar. Agora, se o gato tivesse feito isso, ó. Se eu tivesse feito isso aqui, ó. Deixa eu colocar um plano aqui um pouco mais bonito. Se no lugar de ter feito isso, eu tivesse feito esse movimento aqui, ó. Minha sombra faria o quê? Uma reta. Ela me acompanharia assim, né? Agora, pensa comigo. Se no lugar de ter feito isso, eu tivesse feito isso aqui, a minha sombra vai ser como? Minha sombra vai subir comigo? Uma reta. Ela vai ser uma reta. A sombra ela não sobe comigo. Eu posso ir para cima. O que importa para a sombra é se eu fui para um lado ou se eu não fui. Se eu fui para frente ou se eu não fui. Tudo bem? Se eu for para cima, a sombra não quer saber. Porque a sombra ela não sobe comigo. Tudo bem? Aí, ó. Observa. Para tu não errar questões em cima de esfera, porque aparecem muitas questões assim, toda vez que alguém estiver se movimentando em cima de um paralelo, a sombra vai ser uma curva. Se ela estiver se movimentando em cima de um meridiano, a sombra vai ser uma reta. É porque, na verdade, o nome não é perpendicular. Se o movimento for perpendicular, na verdade, a palavra certa é ortogonal. Se esse movimento é ortogonal, a sombra é um ponto. Tá bom? Agora, se tu faz ele para cima e indo para o lado ao mesmo tempo, é uma reta. Que é o caso do meridiano. Tu tá indo para cima e, ao mesmo tempo, está indo para o lado. Aí tu vai fazer a reta, por causa do movimento para o lado que teve. E aí eu digo assim, ó, para tu não errar, se é em cima de uma esfera, tu tá em cima de um paralelo, a sombra é circular. Se tu tá em cima de um meridiano, a sombra é reta. Lembra que os paralelos são essas linhas assim, paralelos, e os meridianos são essas linhas assim, ó. Meridianos. A 13 e a 14 dos propostos desse assunto. Deixa eu pegar ela aqui rapidão. Deixa eu ver, 15, 16.
Vou pegar aqui para botar no iPad. Ó, a 13 e a 14. Um robô tem um em sua base, superfície externa de um cubo metálico, ao longo segmento de retas, cujas extremidades são pontos médios de arestas e centro das faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face do cubo, e segue para o centro da outra face, converte para a esquerda e segue para o centro da seguinte, converte à direita e continua a movimentação, sempre alternando entre direita e esquerda. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura que representa os primeiros deslocamentos estão aí, e ele quer saber a projeção ortogonal do movimento desse robô. Olha que interessante, ó. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer o movimento do robô todo. Depois fazer a projeção ortogonal desse movimento. Bora com calma. Ó, ele sai do ponto P, segue em linha reta, até chegar no centro da outra face. Quando ele chegou, observa que a frente dele, desse robô, está para cá, ó. A frente dele está para cá. E ele virou aqui à esquerda. Tudo bem? O primeiro movimento dele foi para a esquerda. Como foi que eu fiz isso no Enem? No Enem, me lembro também dessa questão. Eu peguei a caneta, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó, para eu não errar nunca isso aí, ó. Eu peguei a caneta, deixa eu me crescer de novo aqui. E chamei esse lado, fixei, né? Chamei esse lado da caneta aqui que tem esse, não sei o nome disso, esse bilotinho aqui, bilotinho, a gente fala bilotinho. Esse bilotinho do bocal aqui, eu chamei ele de direita, é o lado direito. E aí o lado que não tem, eu chamei de esquerda. Aí eu fiz assim, eu coloquei o robozinho em cima do cubo, que tá aqui, ó, o cubo que tá aqui, eu coloquei ele em cima e fiz o primeiro movimento, ó, ele tá assim, ó, para mim. Tá virado para mim, o bilotinho tá virado para mim. Aí ele fez isso, chegou na face, virou para a esquerda, então ele fez esse movimento. Aí o bilotinho já tá para baixo. Então essa parte de baixo é o lado direito. Aí ele fez um outro movimento e virou para a direita, ou seja, ele virou para baixo. Entendeu? E fui seguindo como referência essa parte do bocal, como se o bocal fosse o robozinho. E fui fazendo em cima da prova esse movimento. Ó. Que a direita é o lado que tem o bocal, o bilotinho do bocal. O outro lado que não tem, eu chamei de esquerda. E fui fazendo esse movimento. Aqui não tem como eu fazer isso, porque o lado que fica oculto para mim, dá para mostrar para vocês. Ó. Mas tem como você fazer isso em cima da prova. Aqui ele virou para a esquerda. Depois, olha, ele seguiu para frente, seguiu para o lado, e aqui ele virou para a direita, nesse ponto. Ele virou para a direita. Aí agora ele vai continuar para baixo, começar para cá, e aqui ele vai ter que movimentar para a esquerda. Só que aí tu tem que ter uma noção de imaginação para saber para onde que está o lado esquerdo dele. Então, ó, ele virou para a esquerda, virou para a direita, então a frente dele está aqui, ó, tem que se imaginar lá na frente dele. E aí ele vai virar para a esquerda. A esquerda para ele vai ser esse lado aqui, ó, vai lá. Tu vai colocar aqui a esquerda, ele vai ser esse lado aqui, ó. Tudo bem? A esquerda dele vai ser esse lado aqui, ó. Agora ele chega aqui. Ele chega aqui. Deixa eu só imaginar aqui de novo que eu me perdi no meio que é direita e esquerda.
Aqui é a direita. Ele foi, virou para a esquerda, virou para cá. Foi, virou para a direita. Foi. A esquerda ele é para outro lado, viu, gente? Pro outro lado, perdão. Olha. Tem que imaginar lá dentro da cena. Eu usei a caneta aqui para lembrar. Ó. Esquerda é para cá. Ó. Ele fez esse movimento. Pã. Pã. Chegou no centro. Quando chegar aqui no centro, ele vai virar agora para a direita. Ele vai alternar, ele vai virar para a direita. Para ele virar para a direita, ó, aquele lado esquerdo fez isso. Subiu, a direita dele vai estar lá para trás. Lá para trás do cubo. Né? Ele virou para a direita, lá atrás. Agora ele vai virar para a esquerda agora aqui, atrás do cubo. Já acho. Aí ele vai para cima. Até chegar aqui de novo no cubo, no ponto P. A questão diz que quando ele topar no ponto P, ele para. Então ele vai fazer essa movimentação aí, todinha. Aqui é lá atrás do cubo, tá, gente? Aí agora eu tenho que fazer o quê? Imaginar a projeção ortogonal de toda essa movimentação dele. Não é fácil de mostrar aqui por causa do vídeo, mas tu vai testando com o bloco da caneta, que é uma sacada boa para fazer isso aí. Aí a projeção ortogonal, gente, ó. Esse primeiro movimento dele aqui, vou fazer de vermelho a projeção ortogonal. Esse primeiro movimento dele aqui gera uma sombra aqui assim, até no meio. Pã. Esse segundo movimento dele aqui não gera nada de sombra, né? Porque fica em cima do mesmo ponto. Tá bom? Depois ele foi lá para trás, a sombra acompanhou ele para trás. Ó. Depois ele veio pro lado, a sombra acompanha ele pro lado. Depois ele desceu, no momento que ele desce, a sombra não faz nada. Aí ele veio para frente, a sombra acompanha ele para frente. Então a sombra fez isso aí. Depois ele veio para cá e a sombra acompanhou ele. Perfeito. Quando ele subir, até aqui, ó, quando ele subir, peraí. Quando ele subir até aqui, a sombra dele vai continuar no mesmo ponto, que ele subir até aqui, ó. A sombra dele continua no mesmo ponto. Depois ele vai lá para trás, a sombra vai para trás junto com ele. Ele vai para frente, a sombra vai para frente junto com ele. Sobe, a sombra não sai do lugar. Ele volta para o ponto P, a sombra também volta para cá para o meio. Então fica essa coisa feia aí. Esse desenho vermelho aqui, ó, ele é a projeção ortogonal dele. Como se fosse desenhando o caminho dele. Perfeito. Professor, não entendi muito bem com a caneta. Sim, é assim, ó. O que foi que eu fiz na hora da prova? Porque é difícil de mostrar aqui, porque a caneta, quando eu viro para a direita, ela esconde para vocês, né? Porque a câmera não pega lá atrás, lógico. Eu podia ter duas câmeras, boa ideia. Mas, ó, presta atenção aqui rapidão. O movimento dele começa lá em cima, né? Ele está de frente. No caso, ele está de frente para cá. Esse carinha aqui, ó, esse negocinho da caneta, esse negocinho aqui, eu coloquei ele virado para o lado direito, chamando isso de direito. Um lado tem o bilotim, o outro lado da caneta não tem. Então, esse lado é a direita do robozinho e esse lado é a esquerda. Por que eu fiz isso? Porque eu pegava a folha do caderno e ia imaginando o movimento dele. Ó. Ah, primeiro, ele foi para frente. Ele foi para frente. Tá. Virou para a direita. A direita está aqui, ó, no bilotinho. Então, eu vou virar para cá. Ó. Tu vira a caneta, né? Isso, aí eu viro a caneta. Agora ele vai continuar se movimentando. Aí ele desce. Quando ele desce, ó. Se ele descer, observa aqui, ó, bilotinho, direito. Desceu. Ah, agora ele vai virar para a esquerda. Então ele não vai virar para o lado do bilotinho. Ele vai virar para onde? Para o lado de cá. Entendeu? Eu uso esse bilotinho como se fosse o braço direito dele. E vou acompanhando. Ó. Quando ele vai se movimentando e tal. Eu fiz isso na hora da sacada que eu tive na hora da prova. Porque realmente é difícil de imaginar isso aqui. Não é fácil não de imaginar. Mas eu lembro dessa questão nitidamente lá no Enem. Eu pensando assim.
caso, o gabarito dela tem que dar a letra D aí, no caso, pelo desenho que a gente fez, né? Mas é ruim de imaginar assim, porque não fica algo palpável para mostrar para vocês. Eu tinha que desenhar um robozinho, destacar o braço direito dele, para ele fazer isso. A caneta é um bom alinhado, porque é uma coisa que dá para fazer na hora da prova, né? É uma coisa que dá para fazer na hora da prova. E essa outra aqui, essa 14, que também pediu, só para a gente finalizar essas questões que pediram, aí vai ficar alguns para vocês fazerem. Depois, e qualquer coisa, vocês... A gente tira dúvida na outra aula. Ó. Ela diz assim, na figura estão destacadas 2 trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao percorrer parte dos meridianos 1 e 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos no plano perpendicular entre si. O plano é paralelo e contém a linha do Equador. A vista superior da projeção ortogonal, ou seja, da sombra, tá bom? Da sombra, tal. Aí ele está perguntando aqui, ó, quais as figuras que vão representar melhor essa sombra. O que foi que a gente aprendeu agorinha? Bora fazer os movimentos aqui de um por um. Isso aqui ele está andando num paralelo, que é a linha do Equador. Andou num paralelo, a sombra é curva. Aqui ele só fez 1/4 de volta, então aqui vai ser só 1/4 de volta. Pronto. Esse outro movimento é no meridiano. Se é meridiano, é uma reta, perfeito. É uma reta indo lá para trás da perna, ele está indo lá para trás. Então é uma reta assim, ó, indo lá para trás. Tá bom? Aí aqui, ó, é meridiano também. Como é meridiano, então é uma reta também. Só que esse meridiano está indo para a esquerda. Então é uma reta indo para cá, para a esquerda. Pronto, fechou esse ciclo. Além disso, a questão diz que ele também andou lá em cima dos outros pontos. Ó. Tu concorda com esse ponto bem aqui, ó? Ele está alinhado bem aqui, então eles vão formar a mesma sombra? A mesma sombra, os 2 pontos, né? Porque o meu desenho não ficou exatamente embaixo, mas bem que assim, ó, pronto. A mesma sombra. Como ele desenha a mesma sombra, vamos lá. Andou no meridiano lá para trás, é uma reta lá para trás. Andou num paralelo, 1/4 de volta, que é paralelo. Perfeito, só é uma volta, só é 1/4 de volta que ele deu. E aqui é outro meridiano, então o outro meridiano ele volta de novo, só que em linha reta indo para a esquerda, né? É o meridiano indo para o lado esquerdo. Então a reta é para o lado esquerdo. Então ele vai fazer um desenho mais ou menos assim. Feio, mas é mais ou menos assim. O que tu tem na letra é um desenho mais ou menos assim. Tá bom? Deu para entender a sacada da questão do meridiano? Meridiano, a sombra. Aí tu toma cuidado o seguinte, ó, que até hoje, o Enem cobrou sombra no chão. E essa regra é válida. Às vezes, ele pode querer botar uma sombra onde? Numa parede. Aí, para a parede, já vai pensar assim, o que é paralelo vira meridiano, o que é meridiano vira paralelo. Tá bom? Então, assim, esse movimento aqui, ó, na parede é uma linha reta. Esse movimento na parede é uma linha reta. Já esse aqui são circunferências. Aí tem que imaginar o desenho lá na hora. Tá bom? Aqui, na verdade, esse aqui também é linha reta, né? Só que, geralmente, a sombra é no chão. Tudo bem? Professor, e para mim desenhar isso na hora da prova, como é que eu faço? Tu pode ou imaginar a figura virada, se fosse na parede, ou imaginar a lanterninha de lado e inverter os papéis aí, né? De meridianos e paralelos. Mas aí, professor, mas vai ficar claro na questão? Vai, aqui, ó, tá bem claro que é no chão, não tá? Ó. Vai ficar claro, fica tranquilo quanto a isso. Tá bom? Então, assim, é um módulo bem diferente do que vocês estão acostumados tradicionalmente em geometria, só que isso aqui é a geometria do vestibular, gente. É isso que o que eu prometi para vocês foi isso. Uma geometria para vocês ir lá no vestibular e fazer prova e gabaritarem. Então, assim, os módulos não vão estar na mesma ordem do livrinho de vocês, por exemplo. Mas pode ter certeza que aqui é a geometria do vestibular. E como esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui normalmente não estão no livro, mas estão nos vestibulares. E cobra muito essa parte do imaginário da gente. O que você vai fazer agora? Explicação ótima. Obrigado, Sara. Deus abençoe.
no caso, agora eu recomendo que vocês pratiquem, façam as questões. Vai ter questões simples, vai ter questões complicadas, por exemplo, essa questão bem aqui, ó, só para vocês terem ideia. Essa questão bem aqui da torneira, 500 e alguma coisa a dificuldade dela. Simples, para nós fazer ela tranquilamente. Essa questão bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. É a 23. Essa daqui, ó, do atominho. Dificuldade dela, essa 23 aqui, ó. A dificuldade dela é 958, por exemplo. Essa questão em 2021 foi a única questão que eu errei na prova. 2021. Justamente porque ela é muito difícil de imaginar. Então vai ter questão que vai ser simples de imaginar, tem questão que vai ser muito complexa, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem. O Carlos também está disponível amanhã à noite, sexta de manhã, e na aula que vem a gente está aqui de novo para tirar qualquer dúvida que sobrar. Tá bom? Então, gente, cheiro. Deus abençoa. Até semana que vem. Cheiro. Tchau, tchau.